Começa agora a Cira em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Muito bom dia a todos, estamos aqui para mais um programa, a Cira em Foco. A Cira em Foco, programa da Associação Empresarial de Rolândia, todos os sábados aqui na Rádio Cultura, das 9 às 10 da manhã. E eu, sempre acompanhado do meu amigo Fernando Souza. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Fábio? Bom dia a você, a todos os ouvintes, né? Todos que nos acompanham aqui na Rádio Cultura, também pelo Facebook da Rádio Cultura, né? E que vão nos acompanhar, tenho certeza que vai recomendar para outras pessoas também depois lá no Instagram, nas mídias da associação, no Spotify, no YouTube. Formas de você acompanhar o A Cira em Foco não faltam, né? E nem conteúdo, tem muito conteúdo bom, né, Fábio? Isso aí, Fernando, já são mais de 50 programas. É gostoso falar isso, né? E são mais de 50 programas onde nós conversamos aqui com diversas personalidades que fazem a cidade acontecer, que fazem o movimento da cidade, que pensam na cidade, que contribuem com a cidade. E é um convite, né, para você também, né, a pegar esse conteúdo, analisar esse conteúdo e saber, quem sabe você também pode vir contribuir com a gente aqui na associação, no Codese, na Novalândia, em diversas outras governanças que Rolândia tem movimentado, mobilizado para melhorar a nossa cidade. Exato. E a nossa convidada de hoje, a gente sempre, né, traz convidados aqui que enriquecem muito o nosso programa. A nossa convidada de hoje, ela já se tornou de casa, né? Não é a primeira vez, ela já, né, teve aqui no A Cira em Foco, mas hoje ela vem para falar de uma ação muito especial que está acontecendo na nossa cidade, um movimento muito importante, muito bonito, né, que a gente pode dizer, e ela vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, né, Fábio? E é um tema que vem sendo trabalhado, a gente já trouxe algumas pessoas para falar sobre esse tema, né, que é sobre o CODES, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Rolândia, onde tem desenvolvido várias ações. A gente já teve aqui, na época, o presidente era o Márcio, né, teve aqui com a gente explicando o que era o CODES, né, isso já faz um tempinho, né, e essa nossa convidada também já teve aqui. Então não vamos parar de enrolar e apresentar ela, né, Fábio? Vamos conversar, então essa notícia é boa, tem que falar logo. Tem que falar logo, né? Então a nossa convidada de hoje, né, ela é presidente do CODES, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Rolândia. Entidade que atua diretamente na construção do futuro da cidade por meio de planejamento e integração entre o setor público e o setor privado. À frente de importantes iniciativas de desenvolvimento, ela também lidera a organização do Futuridade 2026, o que é o tema da nossa conversa de hoje, né? Que é um evento que busca conectar indústria, inovação, conhecimento, oportunidade para o crescimento sustentável da nossa cidade. Então é um evento que vai movimentar comércio, indústria, inovação, tudo em um lugar só. Não é isso? Com quem nós estamos falando? Vamos falar, né, Fábio Fernandes? Nós vamos falar com a presidente do CODES, arquiteta Catarina Schalfi-Zanetti. Tudo bem? Bom dia, Catarina. Tudo bem? Bom dia, Fábio. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes. Que bom estar aqui com vocês de novo, né? Batendo mais um papo a respeito das coisas legais da nossa cidade. É gostoso poder participar. Ô, Catarina, eu falei arquiteta, porque eu acho que, tipo assim, as pessoas têm que entender que a Catarina está presidente do CODES de forma voluntária. Isso mesmo. Né? Mas, né, a profissão dela, né, onde ela atua aí com muita maestria, né, com muito talento, né, a gente sabe que é dentro da arquitetura. São 40 anos. Só? Só. Tem pouca experiência, tá, gente? Então, né? Não, eu espero que esse tempo de CODES seja um complemento, né? A gente já disse na vez anterior que a gente contribui e é bom contribuir, é gostoso, né? Mas depois dessa fase, eu volto ao meu escritório com força total, né? Não que eu tenha deixado ele de lado, mas a gente acaba se envolvendo em outras coisas também, né? E a gente não deixa de se dedicar nessas causas, né? Às vezes a gente não está à frente, mas está sempre ali auxiliando nos bastidores e auxiliando quem está à frente, né? Quem se dispõe a estar à frente. Né? Foi até por isso que eu fiz aquele enredo, convidando as pessoas a conseguirem, a tentarem compreender, né? A buscar o conhecimento de o que são esses movimentos, né? Porque a gente tem tanto talento aí na cidade que se trouxesse para junto desse tipo de movimento, você imagina quão mais pujante seriam acontecimentos, eventos na nossa cidade, assim,
em prol do desenvolvimento. Exato. Ô, Catarina, então resgata pra gente, né, pro ouvinte que tá chegando agora, né, o que eles estão, o que é esse CODESE que eles estão falando, né? Resgata pra gente, pros nossos ouvintes, o que é o CODESE, tá? Então, o CODESE, como você já falou, é um conselho. É um conselho de desenvolvimento econômico, sustentável, estratégico, né? Esse nome bem comprido, que às vezes até eu esqueço, né? Algum pedaço dele, não é? Mas ele é como já diz, é um conselho, ele é formado por pessoas ligadas à sociedade civil organizada, lógico, em parcerias com a CIR, com o município, né? Com várias outras entidades. E hoje, principalmente com governanças existentes já, né? Entre eles, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, a CIR em si, Sindicato Rural, Nova Lândia, enfim, várias organizações que participam disso, né? Para a gente fortalecer e continuar tendo ideias boas para o município. Ô, Catarina, só que vale destacar que não é do município, né? A gente fala conselho, o pessoal daqui a pouco tá né, comparando a conselho de saúde, de educação, segurança. Não é conselho municipal, gente? É bem diferente, tanto que eu participo desses conselhos municipais, né? Sou bem atuante neles, mas esse é um conselho bem diferente porque ele enxerga a cidade de forma diferente, né? Ele enxerga a cidade como um todo, como uma fortaleza que merece ser cuidada e que tem um potencial grande de desenvolvimento pela frente, né? Então, e os conselhos municipais, eles vão analisar questões específicas, algum detalhe técnico, alguma necessidade municipal muito pontual, né? Mas não enxergar a cidade como um todo. Perfeito. Catarina, e dentro do CODESE surgiu, né, o Futuridade, né? Mas o Futuridade surgiu dessa vez para atender um projeto do CODESE, é isso, né? É isso. Que é o B2B Connect. Isso. Na nossa outra conversa, nós já falamos do B2B Connect, né? E que vale a pena reforçar, porque eu acho que naquela época, quando nós conversamos, o projeto ainda estava... É um projeto que continua em andamento, mas a gente tinha algumas fases cumpridas e outras não, né? E agora, depois de um tempo, nós percebemos que o B2B, ele fez uma conexão muito forte, que na verdade era o objetivo principal, da indústria, comércio e prestadores de serviços locais, né? Justamente para fortalecer esse relacionamento em Rolândia, né? Para que a gente... para que os industriais conhecessem os prestadores de serviço, nossos comerciantes locais, e também o contrário, né? Que nossos prestadores de serviço pudessem ter acesso às indústrias, que o nosso comércio local pudesse ter acesso à indústria. E com esse trabalho nós fizemos uma primeira rodada de negócios, né? E que foi um sucesso, porque nós tivemos realmente muitas conexões de serviço, de trabalho, de vendas, de contratações. Então, o Futuridade veio agora pensando numa segunda fase, né? De lembrar que existe um processo em andamento e que já teve cases de sucesso muito bons e que a gente quer aprimorar ele, que não pode terminar, não é? E que esse Futuridade, que é pensando o futuro de Rolândia, justamente ligado à indústria, ele continua fortalecendo esse vínculo comercial em Rolândia. Então a gente pode dizer, Catarina, assim, que nós temos o CODESE, que está ali no guarda-chuva de tudo isso, né, que está na vanguarda desses projetos. Nós temos ali o B2B Connect, que é um projeto dentro do CODESE, que está sendo desenvolvido dentro do CODESE, né? E esse Futuridade que chega agora, né? O B2B Connect, ele como objetivo de conectar empresas, né? Se eu entendi bem a sua explicação. E o Futuridade vem agora para dar mais, a gente pode dizer, visibilidade a essas ações, de certa forma? Isso. A ideia principal é que, quem sabe, né? Daqui a pouco o projeto B2B Connect vire também uma ação independente, né? Assim como Inovalândia, assim como
outras organizações, né, governanças que vão se formando na que cidade. vão se formando. Então, o objetivo do Codese, na verdade, é esse, né? Que o B2B Connect, ele comece a andar com suas próprias pernas e que seja independente, porque o Codese, ele vai continuar pensando o município, né? O Codese não é um executor, né? Ele vai pensar, né? Então, ele vai planejar uma ação, planejar um movimento, vai fazer executar, mas vai chegar um momento em que ele poderá andar com pernas próprias, né? Perfeito. Né? E aí você tocou num ponto que é bem interessante até a gente destacar, né, Fábio? O pessoal que às vezes fala assim, olha, esse Codese, a gente não vê esse Codese executando nada. Não é o papel do Codese executar, né? É importante deixar isso claro, né, Fábio? O papel dele é pensar, né, e criar projetos, criar propostas, desenvolver e olha, né, agora ou direciona para um grupo que tem mais afinidade com aquela ação, alguma coisa, para que isso aconteça e ele vai pensar em outras iniciativas. É mais ou menos isso, né, Fábio? E eu acho que é importante falar que, por exemplo, o que foi o B2B Connect? Não foi só a rodada de negócios, né? Então ele foi alguma coisa que, além de trazer aquele momento da rodada de negócios para que as pessoas pudessem se interagir, as empresas pudessem se interagir, criar relacionamentos, cada um conhecer novos parceiros comerciais ali, ele teve a fase antes, que foi a fase da preparação, que daí entra toda aquela estrutura que você falou das entidades parceiras. Sim. Porque foi buscar uma pessoa para fazer um treinamento para poder apresentar melhor como faz uma proposta comercial, para poder chegar numa empresa, foi abrir portas para a empresa para entender que ela vai entender pessoas com nível inicial de relacionamento comercial. Então ela foi fomentando, né? Então às vezes o Codese está fazendo a rodada de negócios. Não, ele está fomentando negócios na cidade no sentido de que capacitando pessoas, promovendo essas pessoas, né? E aí gera negócio gera dinheiro, dinheiro gera imposto, imposto volta para todo mundo. Exatamente. Por aí, né? É bem isso, Fábio. E realmente esse processo todo foi muito legal, porque a gente percebeu várias pessoas interessadas em se desenvolver, né? Como você falou, a própria forma de fazer uma apresentação de um orçamento para a empresa, né? De se portar perante uma empresa, né? De como vender o seu serviço ou vender o seu produto, né? Então teve todo um processo, né? Construtivo aí, né? E isso foi validado através de parcerias com a CIR, né? Que conseguiram os treinamentos, né? Os cursos de venda, os cursos de preparo. E a rodada de negócios realmente foi um fechamento inicial de uma primeira fase, mas que não é o fim. Sabe por que eu quis tocar nesse ponto, Catarina? Porque, por exemplo, lá dentro do Futuridade, a gente vai falar ao longo do... Ele tem um sobrenome, esse Futuridade, né? Que é Futuridade Indústria, né? Indústria. Né? Então, né, dentro do Futuridade Indústria, a gente vai tocar sobre isso, né? Então, porque, o que vai trazer? Vai falar com as indústrias? Não, vai falar com a comunidade inteira, da mesma forma que o B2B falou. Exatamente. E não só a comunidade local, porque esse Futuridade Indústria, ele não é somente para a Rolândia, é para toda a região, né? E tanto que a gente tem parcerias grandes que estão nos apoiando e vêm participar disso, que é a nível estadual, né? Não é nem só Rolândia, Londrina, né? A gente tem aí um apoio grande, porque o projeto em si é um projeto que tem chamado a atenção, né? Já está servindo, inclusive, de... referência, podemos dizer referência, né? Para outros municípios, tanto que nós já participamos de outras reuniões na região, né? Apresentando o projeto. É engraçado, né? Porque essa mesma conversa do B2B, né? As outras cidades estavam perguntando, agora estão perguntando do Futuridade. Rolândia está na vanguarda de algumas ações, né? O B2B a gente esteve apresentando no Sebrae Londrina, né? Para o pessoal, então assim, né? Começa, né? A associação está... A Rolândia, né, através dessas organizações, está aí à frente de outros municípios, né, nessas iniciativas, né? E quando a Catarina fala também de não é só para Rolândia, para a região, né, é que as pessoas precisam compreender precisam
se visualizar como Rolândia, não é porque nós estamos perto de Londrina que nós somos pequenos. Nós somos maiores do que outras cidades e outras cidades dependem da gente. Então, quando a gente consegue fazer todas essas conexões, a gente vê que tem oportunidade para todo mundo, né, Catarina? Exato. É interessante também, vale a gente destacar que o B2B Connect, nessa proposta que ele trouxe, a gente fala de conectar empresas, né, de aproximar, de repente quem está nos acompanhando, fala assim, mas como assim, né, conectar essas empresas, né? É só o cara ir lá bater na porta para vender, né? Não é bem assim, né? Assim. Então a gente tem aqui na cidade, a gente tem empresas multinacionais que às vezes não compram produtos da cidade, porque muitas vezes nem sabe que existe aquele produto na cidade. O intuito, né, do B2B Connect foi aproximar essas pessoas. Porque às vezes, vou dar um exemplo de um prestador de serviço que às vezes faz ali o seu trabalho com excelência, mas a execução do trabalho é feita com excelência. Às vezes ele peca um pouquinho na parte administrativa, vamos colocar assim, de uma apresentação de proposta, né, que a gente estava dizendo aqui. Sim. O objetivo do B2B Connect foi, nós temos níveis diferentes de empresa, foi tentar colocar todos nivelar essas empresas para que pelo menos eles consigam se comunicar melhor e assim fechar negócio, né? Esse foi o nosso objetivo, né? Isso. Para o dinheiro ficar na cidade, circular na cidade, né? Então, acho que o B2B ele vem atendendo, né, o seu propósito, e aí a gente tem o Futuridade, surgiu, né, dentro disso, o Futuridade Indústria. Qual que é o objetivo, Catarina, desse Futuridade Indústria? A gente já teve outros Futuridades, né, mas esse vem com uma vertente mais direcionada para a indústria. Qual que é o objetivo dele? O objetivo é continuar esse desenvolvimento, né, continuar esse trabalho, né, e mostrar para as indústrias que Rolândia tem potencial, né? Então, quando a gente agrega e traz para perto, né, começa a ter confiabilidade, começa a ter visibilidade, o nosso comércio local começa a aparecer, a nossa indústria também começa a aparecer, né? E eu acho que é um processo dá para dizer que é geração de renda, quando você fala, né? Que, claro. E justamente porque é o seguinte, né? As pessoas vão também olhando o entorno e vão se capacitando, né? E a gente sabe, né, Catarina, que quanto mais pessoas se capacitando numa cidade, o intelecto da cidade sobe. E tudo isso melhora com todo o movimento. Porque a gente está falando aqui de pessoas como você, que participa voluntariamente da sociedade civil organizada em movimentos como o CODESE, por exemplo, um deles, né? Mas por que você participa disso? Porque você tem uma dor, que é querer ver seu município melhor. Sim. E às vezes aquelas pessoas que não despertaram para que possam, né, contribuir de alguma forma, também tem aquela dor, também estão capacitadas, mas às vezes não conseguiu enxergar de uma forma que a gente enxerga. E isso vem, né, na parte do voluntariado, na parte das governanças, todas essas que nós estamos aqui, justamente as pessoas têm essa sinergia, né? De falar, nós estamos em prol de um município melhor. Não é em prol da minha ideia, nem da sua ideia. É em prol de uma ideia em comum, que a minha pode ser boa, a sua pode não ser, ou a sua pode ser melhor que a minha, e a gente vai construir uma ideia junto para melhorar o todo. O que é bacana no Futuridade é que, na verdade, ele não é um fechamento. A gente está fazendo um trabalho de apresentação, né? Porque a gente vai ter 3 dias de encontro, né? São 3 dias voltados para a indústria. Então, nós teremos palestras, nós teremos eventos, nós teremos pequenos cursos, nós teremos as governanças participando, né? De forma muito bacana em pró da indústria, né? Para mostrar que a nossa indústria é forte, não é? E todo o evento está sendo montado para atender a indústria como um todo, né? Então, desde a parte de diretores, gerência, né? Com palestras específicas para, de repente, mostrar um cenário atual, né, da indústria, o que está acontecendo na indústria do Paraná, o que está acontecendo na indústria local. Depois a gente vai ter momentos mais específicos voltados para vendas, para o setor de RH, para o setor de segurança das empresas. Então, nós temos vários momentos, né? E então nós temos 3 dias assim bem recheados, não vão ser o dia todo, mas com momentos que são pensados
para a indústria. Uhum. Ô, Catarina, eu tava vendo aqui, né, na minha colinha, que a gente tem alguns parceiros bem significativos, né? FIEP, Sebrae, Senai, Senac, tem, né, os parceiros locais como a Associação de Engenheiros e Arquitetos, a CIR, tem, né, tá todo Novalândia, né? Me perdoem os que eu esqueci, né? Mas tem bastante gente envolvida. Tem. E quando a gente fala desses parceiros a nível aí, estadual, né? Alguns até nacional, como que foi a hora que vocês apresentaram esses projetos para esses parceiros? Porque, como o Fábio colocou, né? Rolândia é visto por muitos como uma cidade pequena perto de Londrina, onde as iniciativas muitas vezes surgem em Londrina. Quando a gente chega com um projeto, uma proposta dessa para um parceiro, qual foi a reação desse pessoal, né? Ao ser apresentado um projeto desse? Na verdade, a apresentação não foi somente para o Futuridade, né? A apresentação já começou a ser feita dentro do B2B Connect, mostrando os resultados positivos que tinham acontecido, né? Então, isso foi uma fase anterior. Então, estamos apresentando o resultado desse trabalho que está sendo feito, né? Nós temos a Paula, que é a consultora do Sebrae. Então, mostrar os resultados para o Sebrae foi muito importante. Depois, mostrar os resultados para a FIEP foi muito importante, porque eles não tinham nem ideia do que o município estava fazendo. E agora eles falam, opa, Rolândia... Entrou no mapa, né? Assim, entrou no mapa da FIEP. Está fazendo alguma coisa interessante, né? E assim foi com as outras, né? Então, com o CREA. Gente, com o CREA foi, assim, muito positivo, né? Porque nós buscamos o CREA para apoio, porque nós gostaríamos que o CREA também trouxesse palestrantes, contribuição, conteúdo, né? E quando nós apresentamos o projeto em si, eles falaram, nós vamos participar. Claro que nós vamos participar, não é? Então... eles falam, mas onde o profissional vai se encaixar dentro desse projeto? O profissional, ele presta serviços para a indústria. O profissional, ele faz projetos, ele é o engenheiro da segurança do trabalho, eles estão dentro da indústria. Então, faz todo sentido. Claro, faz todo sentido. Né, Na cadeia, eles já, produtiva toda, tem dedo de engenheiro em vários lugares. Em vários, né? Então, todos eles, né? Senac, com os cursos de vendas. Então, todos nos receberam de forma muito positiva diante da apresentação do projeto de Futuridade, né? Indústria, desses 3 dias de organização, que é um evento, né? Que a gente vai fazer. Então, é muito gratificante, não é? O reconhecimento do trabalho. E eu confesso que eu estava em Apucarana semana passada não, já faz mais tempo. E vieram, Fernando, o que é esse negócio de futuridade, de B2B que está acontecendo lá em Rolândia, né? Falei assim, você já ouviu falar disso? Já. Vai lá conhecer. Não vou te adiantar, não. Vai lá conhecer, tá? É excelente mesmo, vai lá conhecer, né? Não vamos dar spoiler, não. Vai lá, né? Quer saber o que está acontecendo? Vem aqui, vem participar, né? Vem conhecer, vem visitar as nossas ações, né, Fábio? Mas é interessante, né? Quando a gente tem essas iniciativas, né? Muitas vezes esses parceiros estão mais longe e às vezes não imagina que existe um cenário tão bem organizado, né, dentro da cidade, né? Às vezes busca muito isso fora, né? E às vezes quando você tem isso organizado, favorece que as coisas aconteçam na cidade, né? Então aí, às vezes, né, você que reclama, né, e não participa, né? Já só fazendo, né, um parênteses aqui, né? Até, essa semana eu tive em Cambé, né, uma frase do prefeito Conrado, né? Para de reclamar e vem participar. Né? Então, né, Pois vai dar um corte. eu faço minha as palavras do prefeito Conrado, né? Para de reclamar e vem participar. Se não tá bom para você, se você ficar reclamando, vai continuar ruim. Traz as suas ideias, né? Tem vários locais onde você pode expor as suas ideias, né? Dentro da CIR é um desses locais também, né? O Fernando, e eu acho que cabe aqui fazer um comentário sobre a questão que a Catarina falou de todas essas entidades envolvidas, né? E quando a gente fala, por exemplo, Rolândia não tem um curso de tal coisa.
quando acontece um movimento desse, a gente entra no radar desse tipo de instituição, órgãos, né? desses órgãos, dessas instituições, Aham. o que vai começar a acontecer? Eu tenho certeza, tá, Catarina? O que vai começar a acontecer a partir de junho? Quando tiver algum programa de alguma coisa, a gente vai estar nesse radar. Eles vão vir oferecer para Com nós. certeza, Vão. então. E outra coisa que é importante é a gente falar sobre o seguinte. Pô, você, a gente já se encontrou em vários eventos aí na região toda, né? Até em lugares mais distantes a gente já foi buscar palestra, buscar, né, diversas coisas assim de conteúdo, né? Pô, a gente tá tendo a oportunidade de trazer pra Rolândia isso, pra estar próximo das pessoas. Então, assim, um convite, né? E de forma até provocativa, que nem o Fernando falou ali há pouco, que não tá contente, né? Então, mas um convite de forma... Então, gente, existem conteúdos muito bons em todos os lugares. Uhum. Na internet chove de conteúdo o tempo todo. Você não precisa sair da sua casa para ver uma boa palestra. Só que você Exatamente. precisa sair da sua casa para você fazer bons negócios, É. para você se relacionar com as pessoas. E o Futuridade Indústria, ele vai ser justamente isso. Ah, mas eu não trabalho numa indústria. Não tem problema. Uhum. Você vai poder conhecer o cenário da indústria, o cenário corporativo em Rolândia, para você se inserir nele. É. Né? Ah, mas minha indústria não tem porte que essas indústrias que vocês estão falando. Mas vai lá, porque quem sabe você não descobre um caminho para você se crescer. Exato. E aí só, né, Catarina, só pegando um gancho já para encaixando uma pergunta para você aqui. Futuridade, ele tem esse, né, sobrenome, né, podemos colocar assim, como indústria. Mas cabe para o comércio, serviço também participar do Futuridade? Claro. Seguindo a mesma linha que o Fábio colocou? Não, lógico, porque a proposta inicial foi justamente fazer esse relacionamento, indústria e comércio. Que começou lá no B2B. Exatamente, né? Então, os comerciantes locais, os prestadores de serviço locais, eles vão poder participar de tudo o que eles quiserem e acharem interessante. Por quê? É exatamente o que nós falamos agora. É um lugar de conexões, né? Então, lá vão estar os industriais de Rolândia, vão estar. Então, eu vou lá, né? Quem sabe ali eu consigo conversar com alguém, eu consigo apresentar o meu produto, né? Eu consigo apresentar o meu projeto. Então, vai ter esse momento de conexões. Ô, Catarina, eu vou até além, né? Então, por exemplo, você vai estar lá numa palestra que, de repente, né, eu não sei os temas ainda todos, mas alguém pode falar alguma coisa numa palestra que é uma necessidade de uma indústria que talvez você não tenha no seu portfólio de produto e você descubra que Rolândia precise. Então, na Pode verdade, ser oportunidade de novos negócios. de novos né? negócios. Exatamente. Né? Então, às vezes a pessoa tá... Ah, mas eu sou do comércio, o que eu vou fazer lá? Pô, sei lá, a gente tá falando do CREA, tá falando do monte de engenheiro que tem lá dentro, tem engenheiro de segurança, tem parte de Exato. segurança também. Aí o cara descobre que tem alguma coisa, alguma demanda, porque as empresas vão estar lá dentro, né? E alguma coisa por vir, porque a gente depois vai falar de reforma tributária, talvez, vai ter algumas coisas nesse sentido, né? Então, pô, tá tudo conectado, Tá né? tudo conectado. E não podemos nos esquecer dos jovens, né? Era o que eu ia te perguntar agora. O jovem está inserido também? O jovem nesse está contexto? inserido, né? Através do Inovalândia, a gente vai ter ali o encerramento O lançamento. o lançamento. lançamento. Vai ser o Da lançamento trilha de inovação? da trilha de inovação. Que legal. Então, aí nós vamos ter jovens participando disso, né? Então, já começando uma conexão comercial dentro do município, né? Então, quer coisa mais importante? Né? A oportunidade que esses jovens terão também de estar ali, né? De serem vistos, de poder Contato com esse tipo de participar, coisa. né? De poder desenvolver alguma ideia que daqui a pouco alguém fala, opa, gostei dessa Gostei ideia, disso, né? Agora eu vou inverter uma pergunta aqui, tá? Vou passar uma pergunta pro Fábio agora. Porque a gente falando Eu sou do perguntador Inovalândia, né? Eu sei que você faz parte lá do Inovalândia, né? Por isso que eu tô puxando agora. Também. Né? Também, né? Mas quando a gente fala, né, da trilha de inovação, pro pessoal que tá nos acompanhando, nunca ouviu falar, o que é esse trilha de inovação? Rapidamente, pra gente encerrar o bloco com isso. O que é uma trilha de inovação, Fábio? Fernando, a Trilha de Inovação é um programa que é aplicado pelo Sebrae, em parceria com a Inovalândia, que vem um tutor, uma pessoa que fica, que traz metodologias para que os jovens consigam entender como pode sair de uma ideia e virar um produto. Né? Então eles passam por toda uma trilha, que é essa
essa trilha de inovação. Então, são todas as etapas que existem desde a concepção de uma ideia até a validação de um produto e a apresentação desse produto para uma banca no final. Né? Então, são diversos negócios que surgem lá e diversos temas. Não é porque vai estar dentro da indústria que vai estar falando só de indústria. Sim. De repente, alguém pode perceber alguma outra coisa Claro. que também pode se aplicar Não, lá. mas aí, né, a Catarina nada boba, né? Levou o lançamento, né, de um movimento desse dentro do Futuridade Indústria, né? Tudo a ver, né? Na verdade, assim, eu preciso dividir isso um pouquinho, porque não fui eu que levei, né? Assim, eu estou junto na coordenação aqui do CODESE, preparando isso tudo, mas a gente tem uma equipe muito boa, Tem, né? Com ideias muito boas, então essa equipe toda, com todas essas ideias que faz a coisa acontecer, né? Muito bem. Gente, agora, né, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta nós vamos falar sobre a programação do evento. O que vai ter lá, como que vai funcionar, que dia que começa, são quantos dias, né? A Catarina já falou que são 3 dias, né? Mas são quantos dias, que horário que isso vai estar acontecendo, as palestras que vão vir, que temas que são, né? Ou se a gente já tem alguma coisa encaminhada nesse sentido. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Fica aí com a gente, daqui a pouquinho a gente está de volta. Você está ouvindo A CIR em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Estamos de volta aqui no Acir em Foco. Acir em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Hoje nós estamos falando de um tema muito legal, de um evento que vai acontecer aqui em Rolândia, que é o Futuridade Indústria, né, Fernando? Isso aí, Fábio. Ô, Fábio, antes da gente seguir, né, falando da programação, fala aí pro pessoal, quem quiser ouvir o Acir em Foco, né, onde que eles podem, que não conseguiu acompanhar o início, não pegou o primeiro bloco aqui pela rádio, onde que ele pode encontrar o conteúdo na íntegra? Todos os sábados nós estamos aqui na Rádio Cultura 87.5 e também ao vivo, através do Facebook da Rádio Cultura, né? Mas na quarta-feira esse conteúdo ele é editado e ele é publicado nas redes sociais da CIR, no YouTube da CIR. Né? Então você que quer acompanhar esse conteúdo, tá achando interessante, se quiser rever para poder entender um pouco mais o que é o CODESE, o que é a Futuridade, o papel das governanças na cidade, a gente falou muito sobre isso aqui. Então você pode buscar a partir de quarta-feira, buscar esse material que vai ser divulgado nas redes sociais da CIR, só você acompanhar lá que vai receber a notificação. Isso. E ver esse conteúdo na íntegra e mais de 50 episódios que nós já fizemos com conteúdos relevantes aqui para nossa cidade. Exato. E se for assim, não tem tempo de acompanhar, coloca no Spotify, tem também no Spotify, coloca lá, quando você estiver dirigindo e tal. Dirigindo, correndo, fazendo exercício. E ouve o que está acontecendo na nossa cidade, né, Fábio? Bom, vamos falar um pouquinho agora da programação. Fala aí pra gente, Catarina, o que tem na programação do Futuridade Indústria? Então, nós estamos terminando a formatação, mas assim, nós já temos as datas e vários momentos que vão acontecer. Alguns palestrantes estão ainda confirmando, né, a presença, mas de modo geral a gente já está com praticamente todo o evento montado. Tá? Mas eu vou abrir a minha cola agora. Você tem os temas, assim? Não precisa citar palestrante, né? Mas só os temas que vão ser trabalhados, para o pessoal ficar aí, né, esperto e aguçar a curiosidade, né, do pessoal para estarem lá se inscrevendo e participando, né? E depois falar um pouco também dessa parte, né? Como vai ser o processo de inscrição, né, Fábio? Isso. Tá certo. Então, no primeiro dia, primeiro eu vou falar as datas. Vão ser 16 de junho, 16, 17 e 18 de junho. 16, 17 e 18 de junho. Acontece onde, Catarina? Então, lá na FACAR. Na FACAR. Então, você que está nos acompanhando, quer ficar por dentro, tá, né, já com o primeiro bloco do programa, achou interessante? 16, 17 de junho na FACAR. Isso. E 18. 16, 17 e 18. 16, 17 e 18. São 3 dias. Tá? Perfeito. Então, no primeiro dia, nós teremos a abertura oficial. E nós teremos uma palestra institucional da FIEP, né? Não sabemos ainda quem será a pessoa, mas que veio nos falar sobre o momento da indústria atual no Paraná. Né? Que legal. A FIEP, para as pessoas entenderem, é a Federação das Indústrias. Isso, a Federação das Indústrias. Né? Então, nesse primeiro dia, a FIEP vai estar muito presente, né? E aí nós vamos ter, na sequência, painéis, né, de conversa com o SEBRAE, com a UTFPR,
e alguns temas ligados a pessoas que tiveram experiências muito positivas dentro da indústria, com captação de recursos, né? Então a gente vai ter um bate-papo nesse sentido. Né? É interessante, Catarina. Então, assim, só pra gente, né, fazer um contraponto com o pessoal que está nos acompanhando. Às vezes você fala assim, mas vai ser o cenário da indústria, isso não me interessa, eu sou comércio, eu sou serviço. Gente, tem tudo a ver, a indústria movimenta toda a economia. O comércio vende coisas claro, exatamente, né? A gente tá falando ali do produto que chega para você vender depois na ponta. A gente tá falando, mas do agro, por exemplo, mas é a indústria, né? Produto sai e vai para a indústria, vai ser industrializado. Exatamente. O prestador de serviço, ele presta serviço muitas vezes para a indústria. Então, se a gente sabe o cenário da indústria, souber, né, melhor dizendo, o cenário da indústria, o que vai acontecer nos próximos meses, qual é a perspectiva, né, da indústria nos próximos meses e anos, até para se preparar no nosso negócio é fundamental. Claro, né? Claro. E tem tanta mudança acontecendo, né? Sim. Então, o empresário ele tem que estar atento a isso, né? Tem que saber antenado, né? aonde vai ter interferência dentro do seu negócio, o que vai ser positivo, o que vai ser negativo, né? Aonde ele pode melhorar, aonde ele pode se inserir melhor. Tem que estar por dentro. Tem que estar por dentro. Tem que estar por dentro. O que mais que a gente tem, então, Catarina? E esse vai ser um primeiro dia, então. Perfeito. No segundo dia, a gente tem um dia voltado à tecnologia. A rodada de negócios vai acontecer nesse segundo dia. Opa. Né? Rodada de negócio é bom, hein? Rodada de negócio é bom. Eu acho que os comerciantes e prestadores de serviço locais fiquem atentos para esse momento, porque vale a pena. Vale super a pena. Vale a pena apresentar o seu produto, apresentar o seu trabalho. Né? E até vale até destacar, né, Catarina, um ponto que a gente debateu muito dentro do Codese, que é o quê? As grandes indústrias, principalmente, né? Eles não é que eles não consomem no município porque eles não gostam. É que muitas vezes os compradores, as pessoas responsáveis por isso não são daqui. Né? Eles vão buscar onde tem um acesso mais fácil, onde eles conhecem, buscam esse tipo de coisa, né? E aí, os nossos fornecedores, a gente pode dizer assim, que às vezes fica num segundo momento. Então, essa rodada de negócio é um momento excelente para você saber quem que está à frente de cada empresa, né? Saber ali como você pode fazer o contato, deixar o seu cartão, falar do seu produto, se apresentar, porque quem não é visto não é lembrado, né, Fábio? É verdade, e cabe lembrar que quem estará sentado como representante das indústrias são os compradores, né? Então, o pessoal de compras das indústrias é que vai estar sentado na mesa e vai receber você para fazer a apresentação do seu produto. Né? Perfeito. Então, seja comércio, seja prestador de serviço, né, autônomo, enfim, né? Você vai direto na fonte. Exatamente. Né? Então, e é importante falar também que o prestador de serviço, o comerciante, né, que vai ofertar seu serviço para esse tipo de empresa, eles têm que entender que existem vários critérios que quem está fora desse jogo não entende, né? Então, por exemplo, fala-se muito, né, de compliance, né? Então esse compliance, ele não é só interno da empresa, ele é de dentro para fora, quando ele tem que receber fornecedores. Sim. E esses fornecedores, os próprios os compradores das indústrias, que eu participei da outra rodada, a gente via eles explicando para as pessoas, eu quero fazer seu cadastro lá, você me manda a documentação, porque a gente tem que validar algumas coisas e tudo mais. E aí, às vezes, você tem o melhor produto, o melhor preço, o melhor serviço, mas tem um critériozinho que você esbarra para poder vender para uma empresa dessa, que às vezes, sentando frente a frente, ele te dá o caminho para você poder desenrolar um negócio. É isso Exatamente. mesmo. Né? Então, mas aí nós temos várias coisas simultâneas, tá? Que vão acontecer. Então, a gente tem o café da manhã com os contadores, que vai estar acontecendo legal. Lá também, tá? Então, e aí já tem um tema de uma palestra, né? Que vai ser discutido a apresentação da reforma tributária, que ainda é um assunto que está em voga, as pessoas ainda... nebuloso ainda. Ainda estão inseguras, ainda não sabem como agir, enfim, nós vamos ter... Catarina, eu vou soprar um negócio, Fernando, não gosto de dar spoiler, né, mas eu vou soprar aqui. Esse relacionamento aí, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que vão estar fazendo esse debate lá, e nós temos pessoas que, se tudo der certo ali, a agenda
tiver casada, são pessoas que participaram da discussão da reforma tributária. Ótimo. Não é as pessoas discutindo a reforma tributária, participaram Uhum. da discussão da reforma. Né? É outra coisa. outra coisa, É né? outra coisa. Né? Aí Não tem 100% de certeza, mas o time que está que vai participar, né, tem relacionamento com essa pessoa que discutiu. Ah, Entendeu? bacana. ótimo. Né? Então as informações. Você vê o nível vêm- do, você vê Vem o da nível, fonte, né? né? Vem da fonte, Vem da né? fonte, né? Então a gente vai ter bons palestrantes Ah, ali, sim. né? Ao mesmo tempo nós vamos ter o Café do Associado, a CIR, também vai estar acontecendo, né? E também vai ser um momento de relacionamento, né? Entre as pessoas presentes, para que elas possam fazer contatos comerciais, enfim. É que a Né? gente tem falado, né, Catarina, que as pessoas, eu e o Fernando, que participamos do movimento da CIR com mais assiduidade ali, a gente enxerga que as pessoas não entendem o verdadeiro valor que elas podem retirar da CIR. E aí, é esse momento que ela consegue, às vezes, fazer um relacionamento Exato. e tirar todos os benefícios que tem lá dentro. A Catarina tá falando, eu tô ouvindo assim, network. É, né? bem isso. Contatos, né? Contatos, claro, né? A gente precisa disso. Porque Ó, quem se esconde, o evento vai tá lembrar ficando depois. perfeito, porque ó, tem conteúdo, tem network e agora você falou que tem café. tem café também, tem, né? E aí agora vem ainda alguns cursos práticos, né? Com o Senai, né? Então, na área de automação, segurança, alguns que nós estamos definindo Legal, ainda, legal. tá? Esses não estão mais... Então, são vários acontecimentos simultâneos, tá? Em várias salas diferentes e tal. E que também irão atender diversos setores das empresas. Então, qual que era uma das preocupações? Que a empresa, por exemplo, não ficasse desfalcada com... o setor de vendas agora vai participar de um curso ou de uma palestra, né? De reforma tributária, por exemplo. Por exemplo, né? Que às vezes- né? Mais um outro setor, de repente do RH, vai estar lá, mas vai estar em outro momento. Então, a empresa não fica desfalcada das pessoas, né? Então, a gente tomou esse cuidado também para atender setores específicos das empresas em momentos diferentes. Isso, porque o empresário que quer participar, às vezes ele desfalcar o time, né, Catarina? Como são empresas de todos os portes, né? Isso, porque daí ele fala, não, eu não vou mandar, né? Porque vai sair todo mundo da empresa ao mesmo tempo. E a gente está tendo esse cuidado, Isso, né? legal. Então, para que realmente cada setor possa participar em algum momento e que a empresa não fique desfalcada das pessoas, tá? Perfeito. Aí a gente vai ter também uma palestra de liderança com o Sebrae, né? E uma palestra de vendas para o público comercial. Então, nós já estamos envolvendo de novo o comércio, né? Né? E que vem de novo o pessoal do Senac, que se prontificou a participar, e foram eles que fizeram o curso de vendas para a rodada de negócios que já houve. Legal. Né? Eu brinco, Catarina, que vendas serve para todo mundo. Até para quem tá solteiro, que quer casar, vai na palestra de vendas, você tem que se vender para alguém, né? Então, vendas você usa em todo momento da sua vida. Tem que só cuidar, né? Mas vale a brincadeira, né? Então vamos vender. No terceiro dia, então nós temos o lançamento da trilha de inovação, Isso. né? Que vai estar acontecendo num auditório, num lugar específico. E num outro auditório a gente vai ter um momento para o setor de segurança de trabalho das empresas. E aí vai ser um momento junto com o CREA, né? E aí nós vamos ter uma palestra sobre segurança do trabalho, principalmente a NR1, que está em foco agora e que está todo mundo super perdido com ela também. Perfeito. E ninguém está compreendendo ainda tudo o que vai acontecer, porque é uma coisa, né, muito nova. Temas extremamente relevantes para todos os setores, né, Fábio? Reforma tributária, NR1, vendas, olha, tá, parabéns. Né? E aí nós vamos ter uma palestra com o Corpo de Bombeiros, que vai falar sobre segurança em áreas confinadas. Então, para nossas indústrias de silos, para os nossos agricultores que têm silos, né? Para empresas que têm áreas enclausuradas, a segurança e os cuidados que tem que ter com esses espaços. Catarina, você acabou de ativar mais um segmento que a gente não tinha falado, que era a agroindústria, né? O agro, né? Então, tem muita gente do agro, tem o silo, tem todo, né? Isso. É um momento de estar junto aqui também, né? Exatamente. Tem muito conhecimento também que se aplica. Né? Então, e aí nós ainda vamos
fazer um fechamento com uma mesa redonda, onde vai participar o CREA, o Corpo de Bombeiros, o Ministério do Trabalho, falando dos trabalhadores, da segurança dos trabalhadores nas empresas, né? Então, vamos ter uma mesa redonda ainda fazendo um bate-papo final aí, envolvendo essas lideranças, pessoas. Bacana. Tá? Então, e aí nós encerramos, né? Espero que ainda com encerramento oficial, né? Onde os participantes possam estar presentes também e a gente poder fechar com chave de ouro. Né? Bem. O evento, ele promete gerar conexão real entre as pessoas, né? Então, quer buscar oportunidade de negócio, é uma baita de uma oportunidade, né, Fábio? Quer aprender alguma coisa, absorver conteúdo, saber o que está acontecendo aí nos movimentos ligados, né, ao mundo corporativo. Tem muito conteúdo aí. E agora você falou um conteúdo que é uma presença surpresa, porque a gente vai ter uma pessoa representando o Ministério do Trabalho, né? Aí você vê, empregador, a importância, né, de você tá presente, né, num movimento como esse. Uhum. Né? Então, quando você talvez teria acesso, né, a uma pessoa que está lá dentro falando, né, como que eles enxergam, né, as leis, né, como que eles criaram as diretrizes para que você pudesse obedecer. Não é só, a gente botar o dedo lá e falar que tá tudo errado, né? Aí você tem uma oportunidade, tem um acesso. Sim. Muito bem. E como que faz para participar? Já tem os canais? Vai ser divulgado? Vai ser divulgado, não temos ainda, nós estamos terminando essa formatação toda. Então agora é refinar, né? A gente chega na parte do refinamento. Então, tudo isso vai ser divulgado em breve, né? Como que vai ser a inscrição, como vai participar, toda a agenda da programação, em qual momento o empresário pode participar, em qual momento o pessoal de compras, do RH, né? Em qual momento todos terão a chance de participar desse evento. Muito bem. E, Catarina, tem custo a participação? Não terá custo nenhum, será gratuito, né? E justamente porque nós temos grandes parceiros que estão nos apoiando muito com essa iniciativa. Né, a gente sempre fala aqui da questão da participação do pessoal, né? Então, assim, né, gente? Vocês estão nos acompanhando. Não precisa mandar todo mundo junto, então vai ter os horários específicos para cada departamento e tal. Porque a empresa fala, mas eu sou sozinho. Escolhe o que mais faz sentido para você e vai participar. Não deixa de participar. Não deixa de participar. Não tem custo. Tem café. Né? Café. Rafael Negrão que não nos ouça, né? Tem café, Rafael. Né? Tem café. Né? Então, assim, é um momento e um ambiente que está sendo pensado para gerar negócios, para gerar integração, interação entre as pessoas. Qual vai ser a desculpa do pessoal em não participar? Tô tentando pensar na hora. Não tem desculpa dessa vez, né? Não tem desculpa. Fernando, você sabe que a gente participa de muita coisa, né? Sempre que tem uma oportunidade, uma palestra, alguma coisa, tem os ratos das palestras estão lá, presente e tudo mais. E, né, nesse tempo todo que eu estou envolvido, né, com esse movimento, associativismo e tudo mais, eu não sei de um evento desse nível em Rolândia. Né, focado no corporativo. Tudo que você vê de 3 dias com todo respeito, né, é quermesse de igreja. Exatamente. Então nós estamos falando de capacitação de empresários, nós estamos capacitação de pessoas que trabalham nas empresas, de network, né, de oportunidades de negócio, né? Então tudo assim, né, concentrado, né, em poucos dias, mas de forma muito intensa, que, né, a gente tem que sair da cidade para poder conseguir participar de alguma coisa nesse nível, e nós vamos ter aqui. E pagando caro, né? Pagando. Não, só de você sair da cidade, você já tá pagando. Né? E saindo e pagando caro para participar ainda, mesmo, né? E, ó, assim, só reforçando, né? Os nossos palestrantes vão ter um nível muito bom, né? Então, realmente, pessoas com qualificação e com propriedade para falar dos assuntos que vão ser abordados. Catarina, tentando tirar alguma coisa, sabe que não tá fechado ainda. tem alguém confirmado já assim, que já tá assim, ó, 100% de certeza que você pode dar o nome aqui pra gente, ou você acha melhor não? Não, acho melhor não. Tentei, Fábio, tentei. Não vou dar um spoiler, de repente ele fica furado, né? Porque às vezes depende de agenda também, né? Sabe o que eu tô vendo? Eu tô achando que ela tá com receio, porque é o seguinte, eu acho que pode ter um up
Em vez de ter um down ali, pode ter um up. Nós estamos pensando no melhor. Né? Porque é o seguinte, né, Catarina? Eu participei de algumas reuniões ali, né? E sei também que as visitas que vocês fizeram nessas instituições aí parceiras, né, que vão estar trazendo o conteúdo. E a gente percebeu o interesse que eles estão no evento. Porque a gente acha que, tipo assim, nós temos que buscar conteúdo sempre, né? Não, mas essas instituições, eles também têm a vontade de prover isso para melhorar. Porque quando a gente fala de FIEP, a gente está falando em melhorar de um órgão que cuida das indústrias do Paraná. Certo? E ele quer o quê? Um Paraná mais pujante, quer indústrias mais produtivas e tudo mais. Então, quando ele vê uma iniciativa dessa, você pode ter certeza que ele fala assim, poxa vida, tem uma cidade se movimentando, eu preciso participar bem participado. Então o calibre do palestrante e das pessoas que eles vão mandar aqui pra gente, eu tenho certeza que vai estar lá no alto. E realmente essa participação deles está sendo muito legal e o interesse, né? E tanto que várias palestras e sugestões até de nomes, né? Que não estão confirmadas ainda todas, mas eles mesmos falaram, não, mas a gente podia falar desse tema, porque esse tema agora é importante, esse tema agora está sendo discutido, é um tema que vai atender, é interessante, né? Então, assim, a gente realmente está contando aí com uma participação e muito boa, né? Legal, legal. Vale a pena participar. Muito bem. E, gente, ó, e eu acho que a Catarina, assim, pra gente se... quase a reta final, né, Fernando? Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui, frisar aqui, que é o seguinte. Por que a Catarina, que é uma arquiteta, tá falando do Futuridade Indústria e o que ela tá botando o dedo lá? Não é, gente. É que dentro desse grupo do CODESE, nós temos pessoas de todos os setores da sociedade. E até ela falou assim, eu não posso, né? Não sou eu, né? Tem uma equipe, né? Gente, nós temos pessoas do nível de indústria que muito participante, de indústrias boas da cidade, que emprega muita gente, né, que tá com a gente. Então, e tudo essa curadoria não foi feita por nós, né? Foi feita por quem tá no dia a dia da indústria e sabe as dores que tem. Então, é isso que é importante vocês saberem, né? Que o evento, ele não é um evento feito por um setor que acha que a indústria precisa de alguma coisa. Exatamente. E a gente pensando que nós temos tantas instituições de peso, não vai sair qualquer coisa, né? Vai sair algo muito bom, né? Nós temos aí, né, as associações locais como, né, são dos arquitetos, engenheiros de arquitetos, ACIR, FIEP, SEBRAE, Senai, que não falta. Não, não falta. Então, tem muita gente envolvida. Tá em peso. Peso, presente, a FIEP. Tenho certeza que vai sair coisa muito boa, coisa relevante, conteúdos tenho certeza, relevantes, né? Aplicáveis aos negócios, dependente do seu porte, né? Porque conhecimento você depois de adquirido, você não perde, né? E você aplica em todos os locais, né? E aí, Fernando, para mim concluir a minha ideia aqui, que eu vou fazer um apelo, né? Pessoal, você imagina o nível que a gente já falou que o nível vai ser alto desse evento, né? Então, se a gente conseguir ter um bom público para mostrar para essas pessoas que nós somos uma cidade interessada em se desenvolver, certo? Certo. Você imagina o número 2, o número 3, aonde nós podemos chegar, né, num nível de trazer um evento desse porte, ele crescer e Rolândia se tornar uma referência disso também. Só que a gente precisa das pessoas participando. Então, gente, o evento é de graça, tá? A única coisa que a gente quer é o seu tempo e seu interesse. Então venha participar com a gente para que a gente mostre para essas instituições o quanto Rolândia é uma cidade que tem pessoas interessadas em se desenvolver. Exatamente, falou pouco, falou bonito. É isso mesmo, né? Vamos fechar essa agenda então, né, gente? Vamos claro, lembrar, trava a agenda lá, save the date. 16, 17, 18 de junho, fecha a agenda, venham participar com a gente, vai ser muito bom. Legal. Daqui a pouquinho a gente está soltando aí, né, nas mídias a programação completa, com as confirmações, como que você faz a inscrição. Tenho certeza, né, que vai estar disponível isso no site da CIR, nas mídias da CIR. Tenho certeza que a CIR vai estar dando vazão a esse conteúdo também, né? Então fica ligado aí nas mídias da CIR também, que eu tenho certeza que vai estar. E do CODESE também, o CODESE também tem mídias. Né? Do CODESE também, né? E fica ligado aí que daqui a pouquinho vai estar tudo
disponível para as inscrições, né? Catarina, para a gente ir para nossa reta final, né? Quando o assunto é bom e flui rapidamente, assim, né? Tem tanta coisa ainda, né? Mas daria pra gente puxar aqui, né? Eu até pensei numa coisa pra nós, tá, Fernando? Ah, é? Então tem tanta coisa que dá pra gente trazer aqui de informação, de extrair, né? Mais coisas aqui da Catarina, mas como a gente sempre brinca aqui, né? O padre não espera, né? Ele tá aí já batendo na porta, daqui a pouco tá chegando. E, Catarina, suas considerações finais, por favor. Não, na verdade, queria agradecer de novo a oportunidade de estar aqui batendo papo com vocês, que é sempre gostoso. Realmente, o tempo passa rápido e se a gente colocar no papel tudo que tem para conversar, a gente poderia passar um dia inteiro fazendo isso, não é? Mas, como o Fábio falou, né? A arquiteta aqui falando da indústria e... particularmente, eu estou aprendendo muito com tudo isso, né? Porque a indústria em si nunca foi o meu métier e estou aprendendo, né? Junto com esse grupo, com essa equipe bacana que está nos apoiando, que participa ativamente, junto com os nossos industriais que estão dentro da equipe também. Então, todo esse evento, todo esse preparo, ele só nos traz alegria, né? Porque a gente pensa em tudo isso para a cidade, né? Então, onde todos se beneficiam, né? A gente pensa grande para colhendo os frutinhos para toda a comunidade, né? Então, obrigada, né, por esse momento de estar aqui falando com vocês e eu espero que todos participem, né, desse momento que a gente vai ter do nosso Futuridade Indústria. Tudo bem, show. Ô, Thiago, fazer um cortezinho aqui. Que dia que vai ser esse, Fábio? Sábado que vem, não sábado agora, no próximo. Então vai ser dia... Só pra eu ver aqui um detalhe. Por causa da agenda, né? Vai ser dia... Não, esse? O 25, então? 18 e 25. 25. Vai ser 25, tá? Não, então tá. Porque se fosse aqui... né, Thiago? 25 ou 2? Não, 25. O Roberto vai ser amanhã, é sábado. Então é 25. E 25, depois aí Então, a gente faz o que nós vamos na semana que vem, né? Nós não, só pra questão da agenda da Cira aqui, pra ver o que eu posso falar. Tá bom. Tá? Então, beleza. Podemos voltar. Muito bem, então, Catarina. Obrigado da sua presença. A gente que agradece, né? Mais uma vez, prontamente atendidos. É... Fábio Fernandes, suas considerações finais. Minha consideração final, cara, é reforçar o apelo aos empresários, porque a gente que trabalha por essas causas, assim, de tentar desenvolver a cidade, a gente sabe que falta apoio das pessoas em dedicar um tempo, né, devolver, né, a gente acho que pode usar esse termo, né, devolver para a cidade, né, para a sociedade, né, um pouco do que tem aqui. E o que a gente tá pedindo para vocês devolverem é só um pouquinho da sua atenção. 3 dias ainda, você pode escolher o tema, né? Sim. Para participar de um evento maravilhoso como esse, né? Eu vou ter muito orgulho, né, dos ambientes que eu participo e a pessoa falar assim, e aquele Futuridade lá de Rolândia? Foi um sucesso, né? Eu falo, com certeza foi. Legal, muito bem. Bom, gente, pra gente, né, fechar o programa, não posso deixar de falar do show de prêmios, né, da CIR, da campanha do Dia das Mães agora, tá? Já são mais de 10 mil reais em vale compras, são aí... Passamos já de 60 empresas participando, então tem vale prêmios compra em todas as lojas. Em todas as lojas, tá? Então é uma campanha muito interessante, não só para o consumidor, mas também para o lojista, né? Você vai premiar o consumidor que é fiel à sua empresa, que está sempre comprando com você. Era um pedido que muitas empresas faziam, né, na associação. Às vezes eu saio a premiação, mas sai lá de longe, né? Olha, ele vai conseguir premiar o cliente dentro da sua empresa. Toda loja vai ter vale compra. Catarina, compra no comércio local. Toda loja identificada e participante da campanha. Tá? E essas lojas são associadas? São associadas, é claro. Mas eu quero participar e não sou associado. Dá tempo. Bora associar. Filia lá que dá tempo de participar. Fernando, eu não tenho ainda, não estou participando da campanha. Como que eu faço? Entre em contato com a equipe comercial ali da CIR, né? O pessoal prontamente vai atender você e rapidamente você vai poder tá participando da campanha. E é uma campanha super acessível, tá? Valor... Sabe qual que é o investimento inicial, Fábio? Não sei. Eu sei, mas o pergunto fala que não sei. Um vale compra de R$100, tá? Você não vai pagar, você vai colocar o prêmio.
é excelente a campanha, tá? Então, empresário, é uma oportunidade, hein? Exato. Ficou ali, né? Achou interessante o negócio? Quer saber mais? Entre em contato com a Acervo. Catarina, mais uma vez, muito obrigado, né, por prontamente nos atender, né? A gente fica muito feliz com a sua participação aqui, né? Já se sinta convidada para próximas vezes, né, estar aqui. Sempre tiver alguma novidade lá, vem. E quando não tiver também, vem também. A gente vai conversar sobre outros temas. Nós né? vamos marcar o programa depois do Futuridade Indústria para falar Dos evento. resultados, né? Claro. Muito bem. Da participação, dos Isso resultados, mesmo. né? Vamos falar. De como Rolândia em peso participou. Isso. Vamos Exatamente. contando essa história, né, Catarina? Vamos estar contando isso daqui a pouquinho, né? E a gente espera vocês no Futuridade Indústria, né? E um excelente sábado a todos, um excelente fim de semana, né, Fábio Fernandes? Né? Que Opa. Deus abençoe a todos aí, um excelente dia, um excelente fim de semana. Consomam, né? Comprem no comércio local, concorram ali à premiação pro Dia das Mães, quem sabe, né? Além de você comprar o prêmio da sua mãe, você não acaba sendo o premiado, né? E tem várias histórias. E tem aí. várias histórias, né, Fábio? Bom, gente, um excelente sábado a todos, um excelente fim de semana e até o próximo sábado aqui na Cira em Foco, onde a força do associativismo está sempre em destaque. Até lá, tchau, tchau. Você ouviu? A Cira em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia.